Você já se perguntou do motivo de você gostar tanto do Subaru e do motivo de você se simpatizar tanto com ele? Ou caso você não goste de ReZero e não goste do Subaru e caiu de paraquedas nesse canal, você já se perguntou o motivo de você não gostar dele ou até mesmo odiá-lo? Seja qual for a sua opinião sobre o Subaru, uma coisa é inegável. Assim como o ReZero, o Subaru é um protagonista que causou um certo impacto na indústria de animes quando ele foi lançado. E este é um vídeo que o pessoal já tinha me pedido faz um tempo, e eu gostaria de fazer uma análise sobre o Subaru e como a escrita dele nos afeta. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Eu já comentei sobre o que eu falarei no vídeo, já aviso que esse vídeo é livre de spoilers, então pode ficar tranquilo, caso você só assista o anime, eu falarei apenas sobre o anime e o máximo que eu comentarei de conteúdo adicional é o que foi cortado da novel, então eu não comentarei coisas que serão adaptadas no futuro, mas sim aquilo que foi cortado na primeira temporada. Eu me estenderei a falar do Subaru mais na primeira temporada e um pouco mais depois na segunda, só que eu falarei mais sobre o personagem Subaru e como ele influenciou na época de 2016, 2020 e tudo mais. E para quem é mais antigo no canal, vai lembrar que eu ainda estou devendo a análise do psicológico do Subaru no arco 3 e 4. Não é sobre esse vídeo ainda está pendente, então pode ficar tranquilos que eventualmente eu farei, mas aqui é um outro estilo de vídeo, tudo bem? E agora, sem mais enrolação, vamos ao tópico principal do vídeo. Para aqueles que acompanham anime de temporada e acompanham a indústria faz algum tempo, já notaram que os animes mudaram. A primeira temporada do anime de ReZero foi lançada na primavera de 2016. Lá já eram outros tempos, só que também temos que analisar os animes que vieram antes dos anos anteriores. E com certeza os isekais daquela época e principalmente os protagonistas, o que é o tema desse vídeo. Eu acredito que para a maioria das pessoas que assistiam anime desde os anos 90 até os anos 2000, 2010, a porta de entrada para o mundo dos animes foram os shounen. Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Cavaleiros dos Zodíacos, One Piece, Naruto, depois vieram animes como Fairy Tail e tudo mais. Certamente comigo não seria diferente. Até a forma de assistir anime atualmente é diferente. Tem moleque que nunca assistiu um anime pela televisão, sendo que era assim que a gente assistia antigamente. Nos dias de hoje, existe uma facilidade maior e a possibilidade para assistir animes com mais frequência, além de, claro, com o tempo, vão ter mais animes com certeza, é natural. E isso interfere no julgamento e como a gente olha para um protagonista no geral. Pois bem, naqueles tempos, a gente assistia anime pela TV, a gente só podia assistir o que a TV oferecia pra gente. Se a gente quisesse, a gente tinha que ficar refém de uma internet discada ou de uma internet banda larga que não era muito boa, baixar anime, então não tinha tanta frequência ao assistir. E a gente se limitava mais aos animes shonens. E com certeza aqueles protagonistas como Goku, Luffy, no geral, aqueles tipos de protagonistas que são mais inocentes, mais caricatos, uma personalidade forte. Obviamente tinham exceções e não tem como esquecer de citar outros animes que a gente também conhecia, que passavam na TV, como Sakura Card Captors, Sailor Moon, entre outros animes assim que eram voltados mais para o público feminino. Alguns moleques tinham até vergonha de falar que assistiam. Coisa da época, gente. Mas mesmo com essas protagonistas, haviam certas similaridades. Existia uma certa idealização, uma certa forma de enxergar essas personagens e esses personagens protagonistas dos animes de uma maneira diferente, tentar desvincular da gente. A gente via de uma maneira idealizada, assim como nas HQs de antigamente, os heróis de antigamente, eu quero ser igual a ele, mas sempre tinha aquele ponto, né? Parece ser muito tópico, parece ser muito bom. Eu quero ser igual a ele, mas parece que eu nunca vou conseguir ser igual a ele, porque a maneira de resolver as coisas eram diferentes. Eles tentavam se distanciar um pouco mais do lado humano. Ou melhor dizendo, a gente só queria enxergar as qualidades desses protagonistas, nunca as falhas,
nunca os defeitos. Não que os animes não mostrassem tais defeitos, não que a gente não enxergasse, mas quando a gente via, a gente preferia ou ignorar ou apenas enxergar esses momentos em que os protagonistas falhavam para ser apenas uma superação. A gente não focava nesse defeito e não tinha aquele desprezo por tal protagonista jamais. A gente sempre vai querer enaltecê-lo. Então, por exemplo, em Yu Yu Hakusho, primeiro episódio, quando a gente vê o Yusuke tendo aquele erro e vê ele observando como ele errou no julgamento que os outros tinham com ele e caiu a real, a gente em nenhum momento falou, nossa, Yusuke, seu babaca, tudo mais. Ou mesmo quando tem algumas certas atitudes duvidosas dele no geral, no anime, a gente nunca vai pensar no Yusuke, caraca, eu tô desprezando o Yusuke. Não, a gente sempre vai querer gostar dele, falar que a gente gosta dele. A gente sempre, no nosso pensamento, a gente vai pensar, caraca, o Yusuke é foda. O mesmo com os outros protagonistas. Anos depois, na bolha otaku, alguns animes diferentes foram sendo lançados e outros animes foram sendo popularizados. Eu, por exemplo, já havia assistido, mas Death Note foi ficando mais popular depois, Code Geass também. E esses animes tinham uma certa proposta diferente, mas principalmente os seus protagonistas, que já não eram tão idealizados assim. Pelo menos não eram pra ser, pois esses animes já mostram com mais clareza os defeitos e as falhas do Kira, as falhas do Lelouch, os seus desvios de caráter em algum momento. Claro que o Kira e o Lelouch têm suas diferenças, mas são mostrados. E existiram outros animes com essa mesma proposta e foi tendo outras variações de animes e outros tipos de protagonistas que a gente já não era para idolatrar, mas se aproximar um pouco mais da nossa personalidade. E em alguns casos, existiram protagonistas que eram feitos pra gente odiar, como por exemplo a Amano Yukiteru em Mirai Nikki. Claro, gente, eu não citei até agora, mas nesse vídeo eu vou me abster de falar de Neon Genesis Evangelion e sobre o Shinji, porque era de antigamente, muita gente assistiu também, só que no caso do Shinji é mais complicado pra citar, principalmente porque esse vídeo se estenderia muito, mas muita gente já odiava o Shinji também, muita gente odeia o Shinji até hoje, tem gente que já gosta, tem gente que fica meio termo, e tem gente que fala que não entenderam o personagem, assim como Eva. Só que, claro, não é quesito tipo, ele foi o pioneiro nesse caso, nem nada. Eu só tô falando o que era famoso ou não em um bolho otaku que o pessoal mais consumiu. Por isso que tem animes e protagonistas que eu estou deixando de fora. Mas vale a citação do Shinji também. A questão é, com o decurso do tempo, vários tipos de animes foram se popularizando, vários tipos de personagem foram se popularizando. E dentre tudo aquilo que a gente consumia e tudo aquilo que a gente discutia nas redes sociais, um estilo de anime, e desses estilos de anime vieram tais personagens, tais protagonistas, que ficaram famosos, eram os Isekais e seus protagonistas. Isekai, que por sua vez significa outro mundo. São aqueles animes em que o protagonista ele é teletransportado de seu mundo atual e vai para um outro mundo totalmente diferente. E aí, tem liberdade total para ser o que quiser esse tipo de Isekai. Ele pode ser mais dramático, mais calmo, mais agitado, ele pode ser mais macabro, ou pode ter uma ambientação mais leve, mas basicamente a característica que é essencial e fundamental para um Isekai é o choque cultural, é o protagonista ver um outro mundo e sentir tal choque. O gênero Isekai em si não nasceu com os animes, mangás, novels, nasceram bem antes. Na literatura mesmo tivemos Alice nos País das Maravilhas, As Viagens de Gulliver pode ser considerado Isekai, entre outras mídias que trouxeram essa temática. Porém, se formos analisar nos animes, antes de Re:Zero, muitos outros Isekais já eram famosos. Pode parecer estranho, eu senti assim quando me falaram pela primeira vez, mas realmente, Digimon é um Isekai. Inuyasha pode ser considerado um Isekai, se formos pensar no conceito assim de choque cultural. Pensando bem, tem Zero Tsukaima, que ficou bem famoso na época, lá para 2010, 2012. Temos No Game No Life, Overlord, que vieram antes de Re:Zero, pelo menos um anime. Há quem considere Sword Art Online Isekai também,
Já não entro nesse mérito da questão, porque confesso que eu não tenho opinião se é Isekai ou não, mas muita gente considera Sword Art Online um Isekai. Antes de ReZero mesmo, tivemos Gate, que é sim um Isekai, embora seja diferente, é um Isekai. Mondai Jitachi também, que é de 2013. Hoje em dia não é tão conhecido, mas fez um certo sucesso na época. Outbreak Company, fora outros Isekais que foram lançados antes de 2016, só que aí não vou ficar citando tudo também. A questão é, observando tais protagonistas desses Isekais que eu citei, a maioria a gente sente uma admiração por eles, ou pelo menos o anime quer que a gente sente essa tal admiração, essa idolatria, admira a força deles, a inteligência ou outras qualidades que eles apresentam. E mesmo aqueles protagonistas que são comuns, não é focado em seus defeitos e muito menos em menosprezá-los e desprezá-los ao longo da obra. E mesmo Konosuba, que foi lançado no mesmo ano que ReZero, só que veio na temporada anterior, na temporada de inverno, quando ela foca nos defeitos do Kazuma, elas são mais para efeito cômico, não é algo para ser levado a sério, como foi mais em ReZero. E aí que eu passo a entrar para o impacto que foi o lançamento de ReZero na temporada de 2016, lá na parte da primavera, no mês de abril, quando a gente começou a acompanhar ReZero semanalmente. Falando-se exclusivamente da minha experiência pessoal, eu só era um cara que gostava de assistir anime de temporada e já fazia uns anos comecei a assistir anime legendado mesmo em 2009 e passei a assistir anime de temporada desde 2012 e tava lá em 2016, vocês estão vendo aí na tela, nesse mesmo site e vendo essa mesma imagem, eu só olhei pra isso e falei, vou assistir, vou dar uma chance, se eu não gostar eu dropo. Então só foi isso, eu nem sequer olhei premissa, eu nem sequer olhei os gêneros e só fui assistir. E naquela época eu já tinha assistido muitos animes, já tinha conhecido vários tipos de protagonistas e como eles eram trabalhados nos animes. E mesmo assim, naquela época, ReZero foi um impacto pra mim e o Subaru, o tipo de protagonista que ele era e como ele foi executado, foi algo que eu achei surpreendente. Agora imagina na época o impacto que foi para a bolha otaku em sua maioria. Quando ReZero foi lançado, já era nítido que ele era um anime diferenciado e que a produção tinha um enorme carinho por ele. O primeiro episódio, ele foi um episódio estendido, o que não era comum para a época. Ele teve 50 minutos, então já havia algo diferente e especial nele. A proposta de ReZero também era algo bem chamativo e atrativo pro pessoal, tanto para assistir o anime quanto para manter-se vendo, que era um jovem invocado, não sabe-se como, porquê, que não tem nenhum poder aparente a não ser voltar através da morte, repetindo-se esses loops, e dentro de um mundo muito poderoso, então ele teria que repetir esse loop várias e várias vezes. Então era algo que prendia a atenção e fazia a gente assistindo, mantinha a gente assistindo, querendo saber o que vinha depois. Então a premissa de ReZero pega bem. Pelo menos eu posso assegurar que há 9 anos isso deu muito certo. E ReZero teve um certo sucesso assim no início, um bom início. Os 2 primeiros arcos são muito bons e muito bem adaptados. O arco 1 e o arco 2 eles estão muito bem adaptados do episódio 1 ao 11. Tanto que os 3 primeiros volumes que adaptam esses arcos, eles são tão bem adaptados que nos meus vídeos diferentes da Light Novel e anime são poucos vídeos. O volume 1 ele só é um vídeo para explicar, o volume 2 é um também, e o volume 3 só são 2, então são poucas coisas que foram cortadas, só que é inegável. É inegável que ReZero só foi furar a bolha, aumentar a sua popularidade com os eventos do arco 3 em diante, que é no anime do episódio 12 em diante. É engraçado porque o arco 3 ele foi bem mal adaptado. Só o volume 4 eu fiz 6 vídeos contando, mas isso aí eu já fiz vídeo. Estarei deixando a playlist da diferença da Light Novel Anime, o conteúdo cortado na descrição para vocês conferirem depois. O arco 3 ele expandia o mundo de ReZero. Tudo que havia sido citado de informação, agora a gente via na prática. A gente estava na capital de Lugnica, conhecemos vários lugares, conhecemos muitos personagens novos, então o arco por si só já tinha muito potencial. Foi a partir
do final do episódio 13 que tudo deslanchou, em que a gente teve a incrível surpresa do Subaru agindo que nem um... Meu amigo, deu vergonha alheia. O Subaru agiu que nem um canalha e ainda fez uma das piores besteiras possíveis, passando vergonha na frente de todo mundo e depois teve a audácia de brigar com a Emília. E cara, que é bizarro, eles ainda tiveram uma quebra, né? Eles romperam com os laços que eles tinham ali, ela seguiu o canto dela, deixou o Subaru na capital e, mano do céu, isso aí foi algo que realmente foi surpreendente. Aquela discussão não foi uma mera briga e um mero rompimento temporário por falta de entendimento e tudo mais. Aquilo foi uma cena construída para demonizar o Subaru, pra gente ver o quanto que ele era patético. As caras e bocas construídas mostram isso, como o anime dá ênfase naquelas caras e bocas, como ele é detestável naquele episódio. Então não era apenas o conteúdo, as palavras proferidas para Emília que eram vis. Era tudo horrível. O egoísmo e também a forma, uma forma execrável, uma forma de pensar que, pelo amor de Deus, o Subaru naquele episódio era além de patético, era detestável. No volume 4 já tinha sido bem trabalhado, só que o Tape Nagatsuki, supervisionando o anime, ele fez questão de pedir pro Eiji Miyara e o pessoal da produção fazer com que o Subaru fosse ainda mais detestável no anime, tivesse caras e bocas ainda mais vis, caras e bocas ainda mais desprezíveis. E assim o conseguiu. Uma decisão extremamente corajosa, você fazer com que o protagonista da sua história passasse a ser odiado, passasse a ser menosprezado, fazer com que os leitores e, consequentemente, depois os telespectadores tivessem nojo do seu protagonista. Realmente uma decisão bem corajosa. E para a época, para a Bolha Otaku, isso foi algo bem inovador, foi bem surpreendente. Embora tivesse exemplos antes, para a maioria, aquilo foi a primeira vez que eles viram esse tipo de plot twist, esse tipo de cena acontecendo. Então foi algo bem chocante. Então imagina, o arco 1 de Re:Zero trouxe um protagonista que era ok. Era carismático para alguns, mas não era odiável de maneira alguma, não era detestável. Muito pelo contrário, era um personagem de ok para gostar dele. E o arco 2 construiu o Subaru de uma forma legal. Fez com que ele se quebrasse na primeira metade e depois com que ele superasse os desafios, tendo uma certa construção com a Emília que foi bacana. Então fez a gente gostar do Subaru. Tudo isso para no início do próximo arco destruir tudo, romper tudo. O episódio 13, o final dele, foi o ponto de virada do protagonista Natsuki Subaru. Esse plot twist foi algo tão louco, tão surpreendente, que o pessoal não queria aceitar. Era fácil encontrar comentários na época de gente falando que era impossível que esse fosse um loop definitivo. Pô, ele vai morrer uma hora e essa hora que ele morrer vai voltar pra antes disso, porque não tem como manter isso, cara, não tem. Pô, o anime é isso, ele morre e volta os problemas, então isso é um problema que ele tem que resolver. Mal sabia esse pessoal, mal sabia o que tinha pela frente. O que a gente viu nos episódios seguintes foi um protagonista ficando cada vez mais patético, cometendo cada erro bobo, cometendo cada atitude duvidosa e se tornando um personagem odiável. Não que ele necessariamente tenha se tornado odiável pra mim, que eu tenha odiado ele, ou que você tenha odiado ele, ou que a maioria odiou. Não que necessariamente isso tenha acontecido. Só que o anime, a obra em si, fazia questão de construir essa imagem do Subaru, fazer com que a gente sentisse medo dele, medo de que ele pudesse cometer um outro erro. Então sim, até medo a gente sentia, que caraca, velho, meu Deus, ele tá cometendo outro erro, mas agora não vai acontecer de novo, né? Aí ele vai lá e faz uma atitude pior ainda. Então a gente tinha medo do que ele podia fazer no futuro, a gente sentia nojo dele, era passível de sentir nojo
dó, medo, ódio, tudo que era sentimento negativo. Tudo isso se distanciando da imagem que nós tínhamos de protagonista no passado, da imagem que os protagonistas tentavam criar. Então, quando o protagonista começava fraco, se tornava mais forte, o protagonista ele começava burro e adquiria conhecimento, ficava mais inteligente, com raciocínio melhor, ganhava conhecimento e tudo mais. O protagonista ele melhorava suas qualidades e construía uma imagem, uma reputação para o público. O Subaru era o contrário. Cada vez mais ele se afundava. E o episódio 14 fez questão de mostrar flashbacks do episódio anterior, fazendo questão de mostrar o quanto que o Subaru foi patético, não deixando que a gente esquecesse. E tudo isso de fundo com ele cometendo novos erros, fazendo um treinamento mal feito, e ainda mostrando como os personagens reagiam àquele comportamento patético dele. Alguns tendo dó, outros tentando ignorar as partes ruins e tentando enxergar a parte boa do que ele fez, e outros condenando. E sim, a reação de terceiros faz com que a gente sinta empatia pelo personagem, e isso vai ser importante para depois quando eu concluir. Até mesmo aqueles que não sabiam nada afetavam o Subaru e afetavam a gente. Teve ainda uma cena do Subaru e da Crush conversando, com ele ouvindo um conselho que era para ter sido útil, era para ter sido bom, só que aí ele interpretou de maneira equivocada e acabou fazendo besteiras a partir daquele conselho que era bom. E depois ele agindo de maneira totalmente egoísta, simplesmente negando toda a realidade e ficando bravo porque a realidade não abraça o mundo imaginário dele, delírios persecutórios e pensamentos tóxicos envolvendo o relacionamento dele com a Emília, tendo ele uma dependência emocional e exigindo na cabeça dele que ela também tivesse uma dependência emocional com ele. E por mais que eu acredite que ele não tenha, ele tinha algumas características que lembravam o comportamento de pessoas que eram mitomaníacas e que tinham transtornos de personalidade histriônica, o que poderia gerar uma certa empatia por quem compartilha disso. A novel mesmo mostra muitos pensamentos do Subaru, coisa que foi cortada no anime, e lá pensa em como ele tratava a Emília, que ele negando o erro dele o tempo inteiro, só que ainda colocando dúvida, aí ele mudava de opinião constantemente, pensava, não, eu não cometi erro, ou aí falava, não, cometi erro sim, mas será que eu cometi esse erro mesmo? Será que essas palavras é o que eu realmente penso ou foram só da boca pra fora? Ah não, mas mesmo que eu errei, ela tinha que me reconhecer. Então mostra cada vez desses pensamentos de Subaru, mostra cada vez a natureza dele, cada vez a gente vê pela narração coisas que o Subaru não conseguia nem refletir, que a gente notava pelo inconsciente dele, como essa culpa o perseguia. Então realmente o Subaru ele foi bem escrito na light novel. No anime é mostrado até, mas por exemplo na novel fica muito mais aparente, é bem mais explorado o nível, o grau de ansiedade elevado que o Subaru tinha. Ele se remoía e se punia demais por erros do passado, ele sofria muito por erros que ele estava sofrendo no presente, e ele pensava demais em erros que ele poderia cometer no futuro, coisas horríveis que vinham a acontecer com ele, e que às vezes nem tinha chance, mas ele pensava muito, pensava demais e já sofria antecipadamente, o que o fazia hesitar e o impedia de tomar a atitude correta. Eu já comentei em outros vídeos, principalmente na minha série, a diferença entre a light novel e o anime, só que algumas pessoas até hoje acreditam que o Subaru teve um PTSD no episódio 15, um transtorno de estresse pós-traumático. Só que na realidade ele só estava realmente bem traumatizado, só que não chegou ao ponto de enlouquecer daquela forma. Ele apenas mentiu para si mesmo e se forçou a estar naquela situação, assim como é confirmada pelo próprio Betelgeuse e assim como a novel descreve com mais detalhes também. Basicamente ele sofreu, não ao ponto de enlouquecer, e mentiu para si próprio, acreditando estar em um estado de loucura. Basicamente uma fuga da realidade. E nos episódios 16 e 17, só ladeira abaixo. Subaru teve aquela negociação desastrosa com a Crush, e na novel, inclusive, ameaçou com uma colher. Sim, ameaçou a Crush
E aí o Helm com uma colher passou vergonha com a Priscila, passou vergonha com a Anastácia, levou geral pra morte lá com a Baleia Branca, se cagou de medo, passou vergonha com a Emília, a ofendeu, fez um papelão, depois fez um papelão com o Puck. Meu amigo, não teve vida fácil para o Subaru Natsuki. E apesar de ocupar um tempo legal do vídeo, esse foi um resumo dos erros do Subaru no Arco 3. A questão é, como que o leitor e o espectador se identificaram com esse Subaru que errou tanto no Arco 3? Gente, eu simplesmente fiquei 10 minutos só para resumir os erros dele em um único arco. Imagina na obra inteira. É muito difícil que alguém não se identifique com o Subaru em pelo menos um único momento. Ele não só errou muito, como ele variou e diversificou os tipos de erro, errando em pensamentos, atos, omissões e palavras. Não vou entrar no mérito se isso é qualidade ou defeito, mas é inegável que em ReZero há uma discrepância enorme da atenção, o foco e a escrita do Subaru em relação aos outros personagens. Quando eu leio ReZero, eu sinto que o Tappei coloca a alma quando ele escreve o Subaru. Eu sinto uma certa naturalidade, algo especial, o que eu não vejo quando ele escreve cenas de outros personagens. Isso não é confirmado, acho que o Tappei nunca mencionou isso, isso é algo que eu interpreto, mas eu sinto que quando ele escreve o Subaru, quando está tendo as cenas dele, o Tappei coloca uma parte dele na escrita, coloca uma parte dele nas cenas. Eu sinto que o Tappei pegou momentos da vida dele, traumas da vida dele, traumas de pessoas próximas a ele, adaptou e escreveu em cenas do Subaru em ReZero. Pegando como exemplo personagens que têm uma personalidade boa e são próximos do Subaru, como o Otto, o Garfield, a Emília, a Ren, Reinhard, o Julius, nem de longe tem o mesmo peso nas ações e consequência dos erros deles. Nem de longe tem o mesmo nível de detalhes nas expressões, nas reações, na culpa e nos pensamentos que esses personagens têm em relação ao Subaru. O Subaru, ele não é apenas um protagonista, não é apenas um personagem. Ele é a expressão das lamúrias, das decepções, das frustrações, mas também das qualidades, da determinação, da vontade de superação do autor de ReZero. O Subaru, ele foi criado e desenvolvido para ser uma mensagem, uma lição para aqueles que leem e assistem ReZero. O Subaru, ele é uma mão na consciência dos erros mais banais até os mais graves que um ser humano pode cometer, ou que já cometeram e não querem superar. Tem gente que se enxerga no Subaru. Exemplo, tem pessoas que se enxergaram nele com ele se sentindo insuficiente e querendo chamar a atenção de pessoas que nem sequer se importavam tanto com ele, e a péssima maneira que o fez acabou afastando-as mais ainda e ele queria se isolar. Tem pessoas que sentiu empatia com o complexo de inferioridade que o Subaru tem, se comparando o tempo inteiro com familiares, amigos e pessoas que ele invejava. Tem pessoa que se enxerga no Subaru quando mostra ele se odiando, ele se enxergando como uma pessoa horrível, como uma pessoa mesquinha, atrapalhando a vida dos outros, principalmente dos pais dele. Só que aí, ele se odiando tanto, ele acaba se desesperando mais ainda quando ele percebe que os outros não enxergam da maneira que ele se enxerga. E ele se sente culpado, como um impostor. Ué, por que os outros não me odeiam? Eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou medroso, eu sou tudo de mal. Vocês devem me odiar também da mesma forma que eu me odeio. E como os outros não o enxergam assim, ele acaba se desesperando cada vez mais. Tem gente que sabe que está errada, sabe que está estagnada, mas como está numa zona de conforto, que o próprio nome já diz, é confortável, não consegue sair dessa situação. E aí ela se culpa muito
E ao enxergar o passado do Subaru, ao descobrir esse passado, se identifica cada vez mais. Tem gente que destruiu o relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja um relacionamento familiar, e destruiu por egoísmo, por ego, por orgulho. E na época até colocou a culpa no outro, mas com o tempo percebeu que a culpa era de si próprio. E hoje, meu amigo, a consciência bate. Tem gente que sacrificou muito por alguém, achando que estava fazendo uma boa ação, mas depois descobriu que mais atrapalhou do que ajudou. Tem gente que acredita que não tem nenhuma virtude, mas sente uma enorme necessidade de atenção, tem uma enorme carência e faz de tudo para tentar convencer os outros que tem qualidades que essa pessoa nem mesmo acredita que tem. E ainda se sente frustrado pelas pessoas não acreditarem nessas mentiras. Tem gente que não foi correspondido ou acabou se decepcionando, e aí descontou soltando palavras injustas para alguém que ama. Tem gente que tenta negar a realidade. O problema é que a realidade não nega ninguém, e ela bate duro. Tem pessoa que acha que o mundo lhe deve algo, que acha que deveria estar acima do que está. Tem gente que se enxerga mais do que é. Tem gente que acha que merece mais, e um pequeno esforço já é o bastante para ser recompensado. Só que a vida não é assim. Tem gente que faz mal ao outro, mas quando o mal é feito a ele, fica todo indignado. Ele pode tudo, mas contra ele pode nada. Meu Deus, que pensamento equivocado. Tem gente que não enxerga os próprios defeitos e projeta tais defeitos em outras pessoas, que às vezes não tem nada a ver com isso. Pior, tem gente que rejeita os próprios defeitos. Tem gente que não aceita os próprios erros. Tem gente que falha e desiste, não quer nem saber de tentar mais. Existem pessoas que se recusam a melhorar. Tem gente que considera que a autoconsciência, a autopunição, se odiar é o bastante para justificar seus erros e ficar onde está, sendo que é muito mais difícil e muito mais incrível superar os desafios do amanhã. Mas não é apenas com os defeitos do Subaru que a gente se identifica, mas também com suas qualidades. Lá no arco 1, ele tomou uma atitude admirável, que mesmo com medo, mesmo após passar por mortes horríveis, mesmo estando em um mundo opressivo e desconhecido e com pessoas que eram muito mais fortes que ele, o Subaru ainda não recuou e tentou salvar pessoas que ele havia conhecido há pouco tempo. Foi uma atitude admirável quando ele deixou de lado uma visão egocêntrica e passou a observar sob a perspectiva dos outros. Parou de se fazer o papel de vítima do mundo e passou a observar bem mais ao seu redor. E com isso, conquistou a confiança daqueles que a gente achava que seria impossível e achou uma solução. E no episódio 18, um dos melhores episódios de ReZero, foi aonde ele teve uma das melhores atitudes de superação, onde ele percebeu e derrotou aquele que o mais o atrasava, o seu maior inimigo naquele momento, que era ele mesmo. Ele parou de negar a realidade. Ele parou de negar os seus defeitos, pois aceitar os seus defeitos é o primeiro passo para a melhora. Foi uma atitude louvável quando ele deixou seu orgulho de lado e fez algo que parece ser simples, mas que muitas pessoas preferem não fazer, que é simplesmente pedir desculpas. E ele ainda pediu desculpas para uma pessoa que o humilhou bastante, e ele ainda tinha aquele meio pé atrás, só que ele jogou todo o seu orgulho de lado e fez algo incrível, que é simplesmente pedir perdão. E isso representa muito, pois perdoar e ser perdoado
significa seguir em frente. E ele fez isso mais de uma vez e para mais de uma pessoa. Também merece ser citado o fato dele ter deixado de idealizar a Emília, pois idealizar alguém não é ser bom para ela, não é tratar ela de maneira legal. Isso é apenas algo injusto. Você simplesmente trata alguém injusto quando você idealiza alguém. Você trata ela como algo que ela não é. E passou a enxergá-la como ela realmente é, como Emília. Apenas Emília. E não somente de erros recentes que ele superou, ele também superou traumas passados, pois algumas cicatrizes nunca desaparecem, mas pelo menos elas podem ser atenuadas e mais leves, não tão marcantes em nossas vidas. E aquelas atitudes e palavras que estavam presas na garganta dele, pelo menos de maneira simbólica, foram soltas no teste da Equidna, onde ele pôde dizer coisas incríveis, pedir perdão, falar que amava, abraçar para as duas pessoas mais importantes da vida dele. Foi também um grande avanço quando ele parou de menosprezar pessoas próximas a ele. E também passou a enxergar e mostrou gratidão por aquela que sempre o protegeu. Teria muito mais coisas para serem ditas, principalmente em eventos que ocorreram no anime, mas o que é importante dizer para esse vídeo é que não é só com os erros do Subaru que nos identificamos, mas também com todos seus acertos, suas qualidades, seus feitos. Da mesma forma que muitas pessoas viam o anime e se identificavam com os erros do Subaru, adaptando as situações, o mesmo ocorre com os acertos dele, pois muitos leitores e espectadores já haviam superado seus problemas, já haviam melhorado como pessoas e simplesmente se identificaram com o Subaru após ver o anime. E também, claro, houveram leitores, houveram espectadores que não tinham melhorado, só que ReZero serviu como uma inspiração para melhorar. E o Tapei Nagatsuki fez um ótimo personagem, fez um ótimo trabalho. O Subaru é um ótimo personagem para se identificar. Quase tudo aproxima-se a gente do Subaru. A única coisa que diferencia seria o retorno através da morte, que não é um poder, é uma maldição. Já foi dito e ensinado pelas bruxas que não foi feito para ser usado dessa forma, mas sim como um último recurso. Então, na realidade, na prática, nós temos os mesmos poderes que o Subaru tem, de tentar novamente. Pois assim como o Subaru, o ideal para todos nós não é esquecer, modificar e excluir o passado, mas sim corrigi-lo, lembrar e usar estes erros do passado para não cometê-los no futuro. Longe de mim exagerar e dizer que o Subaru é o melhor protagonista de todos, mas também está muito longe de ser um protagonista ruim. E depois de tudo que eu falei nesse extenso vídeo, acredito que também está longe de ser um protagonista mediano. O desenvolvimento dele é muito bom, tanto no anime quanto na novel, diria que mais na novel até, porque lá a gente tem muito mais detalhes sobre ele. Muitos animes têm esse estilo de protagonistas, tem personagens como o Subaru, e alguns fazem até melhor, só que eu diria que ReZero tem algo especial e o Subaru ele impactou na época que ele foi lançado. Tanto Subaru como com certeza ReZero foi uma obra que teve um impacto lá em 2016 e continua impactando até hoje nos momentos atuais. Eu já lancei algum vídeo do canal a respeito sobre essa parte de sentimentos dos personagens e tudo mais. E sobre o Subaru, nesse vídeo em específico, eu queria me limitar mais à empatia que o Subaru causa nos leitores e nos espectadores, mas eventualmente estarei trazendo outros estilos de vídeo e outras análises do Subaru e outros personagens. Agradeço a todos os membros, em especial ao novo membro que é o Gustavo, muito obrigado por todo o apoio ao canal e também a todos os membros cultistas que sempre ajudaram e apoiam o canal também, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.